E hoje eu tenho a alegria de acolher o padre José Carlos Pereira. É um padre passionista que trabalha muito na formação também, ajudando padres, ajudando religiosos, ajudando a igreja a compreender o caminho que a própria igreja está fazendo. Doutor em antropologia, em sociologia, e estudou bastante e ele pode nos ajudar hoje. Bem-vindo, padre. Obrigado, padre Ezequiel, pelo convite, poder estar aqui hoje falando com vocês um pouquinho sobre esse tema tão importante da nossa igreja. Você ficou padre, tem uma família. Qual a tua primeira motivação? E depois o que te motivou a também entrar no mundo do conhecimento? Porque você optou ser padre que estuda e que ensina. Fala um pouco disso. A vocação é algo que a gente não tem uma explicação racional para ela, né? É um chamado que Deus nos faz e nós vamos respondendo esse chamado muitas vezes na escuridão. E o tempo vai mostrando e abrindo caminhos, né? Mas um desejo que me motivou é o desejo de ser missionário. Por isso eu optei por uma congregação religiosa missionária e esse desejo de ser missionário é que me fez também desencadear pelo caminho dos estudos na área das ciências sociais para lidar com pessoas, entender relacionamentos humanos e, a partir disso, trazer uma contribuição para a nossa igreja a partir do entendimento das relações humanas que a sociologia, a antropologia nos traz. Então, além da filosofia e da teologia, que é o básico da formação do sacerdote, eu optei também em me especializar com doutorado, pós-doutorado, na área de sociologia e antropologia, para entender os relacionamentos humanos e poder trazer uma contribuição melhor. E há algumas décadas eu venho fazendo isso já na formação de padres, de leigos na nossa igreja aí pelo Brasil afora. E hoje, no teu exercício, na tua atividade sacerdotal, o que mais te motiva é ensinar? Ensinar é uma grande motivação e eu penso que é o alicerce da minha vocação. Eu não seria um padre completo se eu ficasse apenas com os ministérios básicos de um sacerdote, numa paróquia. Fui pároco até o ano passado, mas sempre conciliando a paróquia, os trabalhos paroquiais, que são o básico da nossa missão, com atividades de formação, tanto em aulas, em seminários, em faculdades, e também a formação do clero no Brasil, que eu já venho fazendo isso há alguns anos. A igreja tem feito um caminho, a partir do Papa Francisco, mas toda a igreja universal, toda a igreja mundial, para fazer um movimento de renovação. O que se chama isso, essa renovação? Já chegou para as paróquias? O povo já sabe? Os padres já sabem? Como é que está isso, esse processo de mudança que a igreja quer e a igreja propõe? A grande renovação da igreja, eu costumo sempre lembrar, ela começou com o Concílio Vaticano II. Né? Nós temos aí a grande mudança na igreja, uma revolução na igreja que o Concílio Vaticano II trouxe lá no início da década de 60. Hoje nós distamos do Concílio Vaticano II há 60 anos. E essas reformas, essas mudanças na igreja, elas vêm acontecendo paulatinamente. Nós ainda não vivenciamos 50% do que propõe o Concílio Vaticano II. Mas com a chegada do Papa Francisco ao pontificado, ele então enfatizou a vivência daquilo que propõe o Concílio Vaticano II, promulgando documentos e fazendo apontamentos para que essas mudanças agora aconteçam de fato e que elas possam ser vividas nas dioceses e nas paróquias. E as dioceses no Brasil têm agora seguido esse caminho a partir das diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil, com orientações dos documentos pontificais. E isso, então, nós estamos agora vivendo esse momento com mais ênfase com o Papa Francisco dessas grandes mudanças na igreja. E eu queria falar de uma palavra que é central, mas não é comum para as pessoas, que é sinodalidade. Eu queria que você explicasse para as pessoas que essa palavra é central dentro da mudança da igreja.
Isso mesmo. A palavra sinodalidade, ela não é muito conhecida no mundo leigo ainda. Entre nós, padres, dentro do clero, ela já está um tanto quanto desgastada pelo uso excessivo. No entanto, na prática, ela ainda não vem acontecendo. A palavra sinodalidade, de uma maneira muito simples, ela significa caminhar juntos. É uma igreja que caminhe juntos. E esse caminhar juntos tem os seus desdobramentos, que vem lá do pontificado de Roma, passando pelas conferências latino-americanas e de outros continentes, chegando ao Brasil, chegando às dioceses, e o objetivo dela, para ela se concretizar de fato, ela deve chegar nas bases, nas paróquias. E é esse o grande desafio da igreja hoje, fazer com que os padres assimilem o que é a sinodalidade, transfira isso, esse entendimento para os nossos leigos, e aí então a sinodalidade deixará de ser teoria e se tornará uma prática. Esse é o sentido da igreja. Uma igreja que não caminha junto não é uma igreja una. Nós temos uma imagem na tela que eu gostaria que você falasse a partir dessa imagem, porque as pessoas de casa, olhando, elas vão perceber com mais facilidade o que a gente quer dizer. Essa imagem de uma igreja piramidal, de um lado. Então, nós temos Deus no topo, depois tem o Papa, depois tem o Bispo, depois tem o clero, depois tem os religiosos, depois tem o povo de Deus, os fiéis leigos. Explica um pouco essa imagem, porque eu acho que a partir daí as pessoas vão compreender melhor o que essa mudança significa. Essa imagem ela ilustra bem o que significa a sinodalidade. De um lado nós temos a pirâmide, mostrando a estrutura atual da igreja, a estrutura milenar da igreja, que é uma estrutura piramidal. E agora, com a chegada do Papa Francisco, ele propõe mexer nessa estrutura. Essa estrutura, ela tem várias instâncias. Então, a proposta de Francisco hoje é mexer em cada degrau dessa pirâmide e fazer com que ela se torne uma espécie de círculo. A sinodalidade passa por essa imagem que está ali do outro lado, né? Onde nós temos Jesus Cristo no centro, o Deus Trino no centro, e em volta, em pé de igualdade, aquilo que na estrutura piramidal está hierarquizada. Ali, então, nós temos essa imagem de igualitária, onde o poder se transforma no poder serviço, onde não há um mais importante que o outro. Há uns que têm possibilidade de servir mais que o outro, mas que estamos todos no mesmo nível. Então, essa imagem tenta expressar um pouco, traduzir aquilo que pretende a sinodalidade. Por isso ela é desafiadora, porque ela propõe mexer em estruturas. E quando nós mexemos em estruturas, isso provoca grandes desconfortos. Aí há o não entendimento, às vezes rejeições e etc. Aqui também para o povo é importante. Claro que os padres, os bispos vão compreendendo essa imagem, mas o povo também tem que compreender na mente deles que eles estão ao redor da mesa com o padre, com o bispo, com as lideranças. Não é um que manda, porque o povo também tem a ideia, não é o padre. Então ele disse a palavra e eu vou obedecer. Mas essa ideia de igreja é uma ideia onde todo mundo caminha junto, todo mundo fala e todo mundo escuta. O povo também precisa mudar muito a compreensão dele? Claro que precisa, porque nós temos, e o povo também tem, essa mentalidade hierarquizada. E mudar isso não é fácil, né? As diretrizes da igreja falam. Para nós mudarmos essa estrutura, é preciso passar por um processo de conversão pessoal e conversão pastoral. Esse é o caminho para nós chegarmos àquilo que as diretrizes propõem para nós hoje no Brasil, por exemplo, que é a vivência de comunidade. O sentido de comunidade, de pequenas comunidades, é o sentido de você estar em torno de uma mesa
de modo igualitário, sem ter hierarquias, sem ter aquele que manda, aquele que obedece, mas num diálogo no mesmo nível. É essa igreja querida pelo Papa Francisco que ele propõe numa expressão assim, que ficou quase como uma síntese da sua eclesiologia, que é a igreja em saída. Depois nós temos também outra imagem que eu queria mostrar para vocês, porque essa outra imagem, ela, na verdade, ela fortalece mais essa ideia para o povo compreender melhor. Explica um pouco essa imagem que paróquia de comunidades eclesiais missionárias. A paróquia tradicional é o quê? E a paróquia de comunidades eclesiais missionárias seria o quê? A paróquia no modelo tradicional, ainda predominante no Brasil, é aquela paróquia no modelo hierárquico visto na primeira imagem. Aquela em que nós temos a hierarquia de poderes e a partir do momento em que aquela primeira estrutura é transformada, essa paróquia passa a ser uma paróquia de pequenas comunidades. Como nós podemos observar na imagem, a igreja matriz continua lá, ela continua presente com as suas celebrações, seus sacramentos, mas no entorno dela acontece um encontro de muitos pequenos grupos que se encontram como comunidade, como igreja. É como se a igreja tivesse muitos braços. É como se a igreja matriz ela se desdobrasse em muitos braços. É como aquela imagem do profeta Ezequiel, da fonte que nasce no centro do templo e depois saem pelas portas do templo águas que formam rios, e rios que onde vai passando, vai gerando vida. Essas comunidades são como que braços que brotam de um único centro e ali formam, então, no entorno dessa igreja maior, pequenas comunidades no sentido de pequenas igrejas. Aqui, essas pequenas comunidades, eu imagino, por exemplo, na escola, pode ter alguém, um grupo, com um professor ou entre alunos mesmo, que formem uma pequena comunidade cristã. Eles vão fazer o que aí? Isso mesmo. A diocese prepara subsídios que vão direcionar essas comunidades. E essas comunidades podem ser formadas em diferentes aspectos. Ela pode ser formada por professores, por alunos, por professores e alunos, pode ser formada por pessoas da terceira idade, por jovens, por adolescentes. Num hospital, na empresa, exatamente. Na escola. Em todos os lugares. Em todos os ambientes. É a igreja indo para todos esses lugares. Aí que é a igreja em saída, porque ela vai adentrar a espaços que antes, no modelo tradicional, ela não alcança ou alcança com muita dificuldade. O desejo é de fazer com que essa igreja ela chegue em recônditos que antes não eram alcançados. Veja aqui que interessante, porque a ideia é de uma mudança que a gente imagina que seria muito frutífera. Porque hoje as pessoas pensam assim: agora vou na igreja. Vou na igreja onde tem o padre e tem a Eucaristia. Nós falamos também no curso que a Eucaristia é o centro. As pessoas têm que buscar a Eucaristia. Mas o alimento também que acontece nessas pequenas comunidades em torno da palavra, em torno de pequenas celebrações, em torno de orações motivadas, isso vai alimentando o coração das pessoas de uma forma diferente. Claro, ali as pessoas são alimentadas pela palavra e são alimentadas também pela partilha de vida, pelo discutir, trazer para uma conversa situações do seu dia a dia que são rezadas, que são celebradas, que são organizadas de uma maneira. O objetivo principal é despertar a consciência de igreja e conferir àquelas pessoas o sentido de pertença à igreja. Esse é o principal objetivo. Eu estando lá numa pequena comunidade missionária, dentro de 2 ou 3 famílias ou em qualquer outro ambiente, eu me sinto igreja, pertencente à igreja, partícipe dessa igreja, colaborador nessa igreja e, acima de tudo, membro dessa igreja. E esse é o objetivo. E se nós falássemos dos movimentos hoje, dos movimentos de igreja, então, o movimento, muitas vezes, os movimentos, nós temos a tendência de fazer a nossa tribo, é uma tendência humana. Não, então, o meu grupo é esse.
Mas mesmo os movimentos são convidados a ser missionários, por isso criar outros grupos dentro deles mesmos. Isso aí vai quebrando também, muitas vezes, a tendência que nós temos, que muitas vezes é natural, de fechamento. Claro, a igreja no modelo tradicional, hierárquico e piramidal, ela tem muitos movimentos que acabam se tornando grupos fechados. Esses grupos fechados, eles ficam como que uma célula morta na igreja, porque muitas vezes as pessoas têm um entendimento que a igreja é só aquele grupo, aquele movimento ou aquela pastoral que ela participa. A partir do momento em que ela toma consciência dessa igreja sinodal, de comunidades eclesiais missionárias, ela vai se revestir de um ardor missionário e entender que no movimento que ela participa, aquele movimento pode ser essa célula viva, pode ser essa comunidade eclesial missionária. A igreja no Brasil tem muitos movimentos. Talvez você que está acompanhando aí o programa participe de um movimento. Esse movimento que você participa, seja ele qual for, ele pode se tornar um celeiro de comunidades eclesiais missionárias. Se o movimento é grande, ele pode ter muitas pequenas comunidades, células, comungando com a igreja como um todo, mesmo sem perder a identidade do movimento, a espiritualidade própria que cada movimento tem. Isso que é importante as pessoas entenderem, que não vai tirá-la daquele movimento, mas vai ampliar o seu horizonte, o seu entendimento e, sobretudo, a sua concepção de igreja. Então, eu vou pensando aqui, por exemplo, um catequista. Um catequista, ele dá a catequese. Mas a catequese, uma coisa é fazer ecoar, que significa a palavra catequese. Mas esse grupinho de catequese poderia ser também uma comunidade eclesial missionária, porque eles têm a compreensão de que isso pode continuar. Não seria também um pouco isso? Com certeza, e a catequese já vem pensando isso há um bom tempo. Nós temos já algumas décadas na igreja chamada catequese renovada, onde se pede, olha, catequista não é professor, catequizando não é aluno, catequese não é aula, catequese é encontro com Cristo. Aqueles que participam são catequizandos, e quem está ali direcionando, coordenando, são catequistas, não são professores. E a ideia é de tirar aquele modelo tradicional de sala de aula, um atrás do outro. Sentar em torno de uma mesa, e ali em torno daquela mesa, propiciar o encontro com Cristo. Isso é sinodalidade. Então a catequese, a igreja vem pedindo já no Brasil que a catequese seja sinodal. E se nós conseguirmos imprimir essa marca de sinodalidade à catequese, já se deu um passo muito importante para a compreensão disso. E aí entra o papel dos catequistas, que é tão importante para promover essa sinodalidade na igreja, começando pela catequese, que pode se transformar numa pequena comunidade. Eu lembro que a minha catequese ainda foi um na frente do outro, um atrás do outro, como sala de aula. E hoje em dia, quem já foi fazendo passos nas paróquias não tem mais isso. Todo mundo ao redor da mesa, depois ao redor também da mesa da palavra, onde a palavra tem um aspecto, um destaque especial, por isso todo mundo está ali ouvinte da palavra. Padre, ainda o que daria para dizer para as pessoas clarearem bem? Porque eu acho que já nesses 20 minutos já deu para dizer alguma coisa importante para as pessoas perceberem, bom, a igreja está caminhando e está pedindo mudança também de nós, não só os padres, não só os bispos, mas também as lideranças, aquelas lideranças que dizem, não, aqui sempre foi feito desse jeito e vamos continuar desse jeito. Essas lideranças, a gente pode dizer, elas serviram e servem, mas também são convidadas a mudar.
E essas são as mais desafiadoras, porque nós encontramos em nossas paróquias aí pelo Brasil afora pessoas já com uma história de participação na igreja, com uma mentalidade um tanto quanto cristalizadas, né? E à medida que nós vamos envelhecendo, nós temos dificuldade de mudanças. Eu sempre acentuo isso. Isso acontece com todo mundo, uns mais, outros menos. E essas lideranças mais antigas, às vezes elas têm mesmo essa postura de não querer mudança. Sempre foi feito assim. Só que, se nós temos possibilidade de melhorar a participação das pessoas, de alcançar mais pessoas, por que não flexibilizar a nossa mentalidade para fazermos com que essa mudança aconteça? Então, o grande apelo da igreja hoje é para todos, inclusive para essas pessoas com mentes cristalizadas e fechadas para as mudanças. A igreja vem mudando ao longo dos seus quase 2000 anos de história, e é importante estar aberto para a mudança até o último dia da nossa vida, porque isso significa crescimento e evolução mesmo, para nós melhorarmos no anúncio da palavra, da evangelização, e é esse o grande desejo da igreja. Porque, na verdade, para concluir, padre, nós temos a tendência, nós padres também, a querer conservar aquilo que a gente tem. Então, claro que se conserva a paróquia, a participação, mas se vai abrindo para outros caminhos e se vai fomentando na nossa pastoral outros caminhos, para que tenha muitos grupos na paróquia. Já imaginou se uma paróquia tem 100 grupos de 6 pessoas ou de 10 pessoas? É 1000 pessoas que se encontram como comunidade eclesial missionária. Imagina a força que isso tem para a renovação da igreja. É isso mesmo, e é esse o desejo da igreja, de possibilitar que, com essas pequenas células vivas, a igreja se transforme nesta igreja viva, que se não mudar aquela estrutura, ela vai enfraquecendo. Eu sempre costumo dizer, nós estamos com uma igreja perdendo fiéis por causa de uma estrutura arcaica, de uma estrutura fechada, em que as pessoas se acomodam. Agora, essa chacoalhada aí que está sendo pedida pelo Papa Francisco e que muitos bispos estão aderindo, é justamente para fazer essa igreja mais viva. Que maravilha! Eu acho que com as imagens, depois fica ainda um pouco ali a primeira imagem, que ajuda a pensar nessa mudança de igreja que exige dos padres, dos bispos, das lideranças, de todos aqueles que são igreja, ir mudando a mentalidade para que a igreja se renove. Padre, uma palavra final e o nosso agradecimento à sua presença aqui. Eu agradeço a oportunidade de falar desse tema tão caro à vida da igreja, e a minha palavra final é para aqueles que estão acompanhando, que vocês possam conhecer mais sobre aquilo que vem pedindo o Papa Francisco. Nós estamos vivendo um tempo do sínodo da igreja. Esse sínodo é sobre a sinodalidade, um sínodo que propõe a igreja caminhar junto, estar unida. E você pode muito bem estar unido a essa igreja. Conheça mais, leia mais sobre o tema, e isso vai fazer com que você entenda e viva essa igreja sinodal. Padre, muito obrigado. Obrigado. E que Deus te sustente na missão. Obrigado.